vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Está escrito assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Posso ouvir um amém por isso? Os queridos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu serei bem breve em minhas palavras. O livro do Gênesis vai traçar a respeito da criação do Senhor. E não só da criação do Senhor, mas também do decorrer da história da humanidade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do Gênesis, nós vamos encontrar algumas percas, algumas mazelas, a partir do capítulo 3 e dos versículos anteriores e posteriores, a respeito da questão que Deus havia feito e Deus havia criado. Mas quando nós olhamos o retrato da criação, nós vamos entender que tudo era bom. A expressão Meod Tov, o Senhor, Ele viu que tudo que Ele havia feito era bom. Não havia nada de ruim na sua criação. Mas Deus, Ele resolve colocar a mão na terra e Ele resolve criar um ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando nós olhamos a criação do Senhor na vida deste primeiro homem, nós vamos entender que o Senhor vai criar neste homem uma alma. Ele é dotado de glória, ele é dotado de características exclusivas. E Deus o coloca em um jardim juntamente com Eva, logo após de tê-la criado. Mas o interessante é que no jardim, Deus, além de ter criado o ser humano, Ele vai usar da sua soberania para mostrar para o ser humano que Ele não criou seres mecanizados, Ele não criou seres pré-ordenados, mas Deus criou seres livres. E é por isso que Deus coloca a opção dentro do jardim. Deus coloca a árvore do bem e do conhecimento do mal e deixa livremente o ser humano, representado por Adão, no jardim. Mas Deus já havia dito e já havia deixado claro para que eles não comessem do fruto. Mas a desobediência vai entrar, a queda vai acontecer. E através da queda, através da desobediência, vai entrar o pecado, vai entrar a morte, vai entrar a separação. E o ser humano nesse quadro vai ser lançado e expulso daquele paraíso. Mas o interessante é que quando Deus coloca Adão para fora, Ele vai deixar Adão com uma promessa, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o interessante é que o ser humano sai do jardim do Éden, sai do paraíso terrestre com as mazelas. E o interessante é que quando eles saem, eles vão perder a emagodei, eles vão perder a imagem, vai ser desfigurada por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas o interessante é
é que eles vão continuar crescendo, porque o propósito de Deus na vida de Adão era dar crescimento. E nós vamos ver isso ao decorrer da história. Adão, ele vai gerar um filho conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E o nome do filho é Sete. E quando nós olhamos esse quadro, é um quadro de decadência, porque o ser humano já não estava mais no estado de glória do qual eles estavam no jardim, mas agora eles estão no estado que a Bíblia vai mostrar a decadência, o distanciamento de Deus, que vai gerar do que nós chamamos de pecado original, que herdamos de Adão. E nós herdamos isso com o que chamamos de traducionismo. Deus capacitou Adão para ele não só gerar a matéria, mas também a alma e o ser completo. Na teologia chamamos de traducionismo essa doutrina. E o ser humano, gerado na mesma falha, gerado no mesmo erro, descendendo de Adão, Sete vai nascer. O cenário é caótico, mas a promessa pairava. O cenário não é dos bons, mas a palavra de Deus continuava, que haveria um que viria. E quando nós discorremos, nós vamos ver o cenário, o palco bíblico mostrando a ruína desse crescimento. No mesmo livro do Gênesis nós vamos ver que Sete ele vai gerar a Enos, e Enos vai gerar Cainã, e Cainã vai gerar Malaléu, e Malaléu vai gerar Jarede, Jarede vai gerar Enoque, Enoque vai gerar Metusalém, Metusalém vai gerar Lameque, e Lameque vai gerar Noé. E dentro desse contexto, Deus olha para a humanidade e vê que a humanidade estava distante, e vê que a humanidade estava coberta pelo pecado. E Deus resolve trazer juízo. Mas no meio do juízo que Deus trouxe, Ele ainda pode olhar numa linguagem que nós chamamos de características atribuídas do ser humano a Deus, antropoformia, qualidades humanas atribuídas a Deus. E Deus vai olhar para a humanidade e não vai ver ninguém que andasse, não vai ver ninguém que praticasse, não vai ver ninguém que o seguisse, mas Ele, descorrendo o olhar, Ele encontra Noé, e Ele vai dar o projeto para Noé. E eu já quero liberar uma palavra para quem trouxe glória. Não importa o momento caótico, não importa se o momento é de crise, não importa se o cenário é de destruição, porque sempre que Deus olhar, Ele achará alguém na posição, Ele achará remanescentes para dizer: eu conto contigo, eu conto contigo. Constrói, constrói, constrói. Será que tem remanescente nessa tarde aqui? Boa glória, oh, aleluia. Deus olhou e viu remanescentes, e Deus deu um projeto para o remanescente, e esse projeto foi seguido à risca. Porque quem segue projeto à risca, ele tende a progredir. Quem guarda projeto que vem do alto, quem ouve a voz do alto, tende a progredir. A crise passou, a destruição passou, e lá estava a família de Noé, salva, livre para ter crescimento. Eu quero dizer para você que veio da glória nesta tarde: a crise vai passar, a destruição vai passar, e Deus vai te preservar. Oh glória!
Deus vai te preservar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: Deus está te preservando para te dar crescimento. Deus está te preservando para te dar crescimento. Não vai ficar do jeito que está. Oh glória, vai ter crescimento novamente para quem crê. Eu vou correr. Noé se estabelece. E Noé, com 500 anos de idade, ele vai gerar 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Sem vai gerar Arfaxade. Arfaxade vai gerar Silá. Silá vai gerar Éber. Éber vai gerar Peleg. Peleg vai gerar Reu. Reu vai gerar Serug. Serug vai gerar Naor. Naor vai gerar Terá. E Terá vai gerar Abrão. E Deus, como tem propósito, Ele vai olhar lá em Ur dos Caldeus e vai chamar Abrão de lá. Abrão podia ser pai exaltado. Abrão podia ter status. Abrão podia ter fama. Mas Deus está dizendo: a minha promessa, quando te alcança, ela vai chegar com o melhor do que você já tem. Então fica tranquilo, ouça o chamado de Deus, porque quando Ele chama, Ele está dizendo: abra mão daquilo que você tem, porque eu vou te dar algo maior. Você não está abrindo mão daquilo que é teu para ficar do jeito que está. Mas o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Eu perdi o prestígio de Ur. Eu perdi a fama de Ur. Eu perdi o status de Ur. Mas todavia eu ouvi a voz daquele que me chamou. E eu estou indo para uma terra que eu não conheço, uma terra que eu nunca fui, mas eu estou indo debaixo de promessa. Oh glória! Sara está indo estéril, mas está indo debaixo de promessa. Talvez o teu cenário, a tua história não seja propícia no momento, mas Deus está dizendo: você está indo com promessa. Você está indo com promessa. Você é oh glória. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Abraão vai ver Deus cumprindo a promessa na vida dele. Porque pense no povo louco, em abrir mão de tudo, em largar mão do status, do prestígio, apenas por ouvir uma voz, um chamado. Tem alguém dessa forma aqui nessa tarde? Que ouviu a voz do Deus da eternidade dizendo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu estou contigo. Você não está saindo de mãos vazias. Você não está saindo por aparência. Você não está saindo por emoção. Você está saindo com promessa. Você está saindo com promessa daquele que prometeu. E vai se cumprir. Abraão vai gerar Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai gerar Judá. Judá vai gerar Pérez. Pérez vai gerar Esdrom. Esdrom vai gerar Arão. Arão vai gerar Aminadab. Aminadab vai gerar Naasson. Naasson vai gerar Salmão. Salmão vai gerar Boaz. Boaz vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. E Jessé vai gerar Davi. Deus faz questão de arrancar Davi da onde ninguém dava nada, de tirar Davi de um contexto de anonimato e colocar ele de frente, colocar ele como príncipe, como rei. Deus está dizendo nesta tarde que a chamada dele na tua vida é uma chamada excelente. Ele vai te tirar da onde ninguém te deu nada. Ele vai te tirar do anonimato.
Ele vai te tirar de trás da malhada para te dizer que Ele ainda é o Deus que te fez a promessa. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele continua sendo o mesmo. Oh, glória. Alguém pode dar o maior grito de glória para Ele aqui nesta tarde? Deus ainda vai dizer que na casa de Davi o cetro não se apartaria. Davi vai deixar o seu filho no trono, Salomão. Salomão vai gerar Roboão. Roboão vai gerar Abias. Abias vai gerar Asa. Asa vai gerar Josafá. Josafá vai gerar Jorão. Jorão vai gerar Acasias. Acasias vai gerar Joás. Joás vai gerar Amazias. Amazias vai gerar Uzias. Uzias vai gerar Jotão. Jotão vai gerar Acais. Acais vai gerar Ezequias. Ezequias vai gerar Manassés. Manassés vai gerar Amon. Amon vai gerar Josias. E Josias vai gerar seus 3 filhos: Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Todos eles se assentaram no trono. Mas no meio do trono, alguém que não deveria estar, estava. Tem gente que está onde não deveria estar. E estando onde não deveria estar, quer se intrometer onde não deveria se intrometer. É o caso de Atalia. Estava no lugar onde não deveria estar. Filha de Acabe com Jezabel, esposa de Jeorão, mãe de Acasias. Quando Jeú foi levantado rei de Israel, ele recebeu uma chamada, uma incumbência para dar cabo à família de Acabe. E com o cabo da família de Acabe, ele vai matar 2 reis. Ele vai matar Jorão e ele vai matar Acasias. Atalia, estando num lugar onde não devia, se levanta e fala: eu vou destruir, eu vou acabar com a linhagem real. Mas ela quis tocar onde não devia. Ela tentou tocar onde não podia, porque tem gente que pensa que pode tocar, mas o que eles não sabem é que eles estão tocando onde tem promessa. O que eles não sabem é que eles vão pensar que destruíram, que mataram, que acabaram. Mas para surpresa de Satanás, ele não destruiu o propósito de Deus na vida daqueles que têm promessa. O teu milagre continua de pé. O que Deus te prometeu continua de pé. O que Deus disse que era teu, fica tranquilo, porque é teu. E ninguém destrói. Jeoaquim, pai de Jeconias. Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, que estava desposado com Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Para encerrar, Adão não resolveu o problema, Noé não resolveu o problema, Abraão não resolveu o problema, Davi não resolveu o problema, mas aquele que nasceu da virgem, ele nasceu para resolver os teus problemas, para desatar os laços, para te dar vitória. Oh, glória, aleluia. Fica de pé, por gentileza. Jesus nasceu
nos deu esperança. Ele nos fez sonhar novamente. Daquilo que Adão errou lá atrás, Ele veio para restaurar. E é por causa dessa restauração do Messias, é por causa dessa restauração de Jesus, que o Simiso está adorando nesta tarde, que o Simiso tem pregador para essa tarde. Oh glória, que missões vão incendiar o mundo todo por causa dele. É por ele. Se não for por ele, levante a mão para adorar ele. Quem vai cantar, pastor? Que ouve? Ruth ouve, né? Cantora Ruth ouve, da oportunidade de adorar o Senhor. E você dá o maior grito de glória da noite e celebra ao leão da tribo de Judá, que nasceu para quê? Deus, não imagino quanto você já sofreu. Abriu mão de suas vontades só pra ser fiel. Vai ter recompensa, tem troféu para quem perseverar. Vai orando, confiando no Deus Jeová. O céu de glória nos espera. Jesus vem nos buscar. Prossiga, você não pode desistir. Prossiga, o céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti. Que Jesus fez por ti.